Bom, o nosso estudo de hoje o livro Vinha de Luz, o texto de número 158, Transformação, fala sobre uma das grandes transformações que todo ser humano passa, que todo espírito passa, que é exatamente a transformação de um indivíduo encarnado para um indivíduo desencarnado, que esse é o entendimento inicial, mas que na realidade nada mais é essa transformação do que uma transformação mental, uma transformação de entendimento, né? Porque nós não deixamos de ser aquilo que nós já somos, né? O espírito, ele simplesmente é espírito. E inicialmente a gente sempre pensa que o espírito encarnado é melhor ou pior, é diferente do espírito desencarnado, né? Então, na verdade, todos nós apenas vivenciamos em dimensões diferentes e em cada dimensão somos submetidos a determinadas experiências para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Aqui nesse nosso texto, Transformação, Emmanuel traz para nós aqui inicialmente uma pequena passagem, um versículo do primeiro livro aos Coríntios, do capítulo 15, versículo 51. Corinto, que era uma cidade na Grécia, onde se estabelecia uma daquelas que eram as primeiras comunidades cristãs, e então Paulo de Tarso, através das suas cartas, levava palavras de estímulo, palavras de transformação, a mensagem de Jesus a esses novos cristãos, né, os cristãos primitivos que a gente chama, só que em vez de cristãos primitivos no sentido pejorativo, eram exatamente os cristãos primitivos no sentido mais puro, porque eram exatamente aqueles, como a gente sempre comenta, que bebiam diretamente da fonte, né? Hoje nós bebemos aqui um cristianismo meio engarrafado, meio transformado, aromatizado, ao sabor de cada empresa, né? Cada um coloca a água na garrafa do jeito que melhor lhe convém, e a gente tem hoje a doutrina espírita tentando resgatar essa pureza cristã, trabalhando, né? Principalmente naquela mensagem inicial, moral do Evangelho, sem preocupação com barreiras de preconceito, né, com barreiras de possessões que foram estabelecidas no decorrer do tempo, em que Jesus era simplesmente ali, deixou de ser o mestre e se tornou um funcionário de cada religião, trabalhando de acordo com a conveniência, né? Então esses primeiros cristãos eram aqueles que absorviam o ensinamento no sentido mais puro. E Paulo de Tarso, então, nessas comunicações, numa dessas comunicações, nessas diversas cartas, aliás, é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade, normalmente a gente acaba tendo assim, uma certa resistência para poder estudar os textos principalmente do Novo Testamento. É interessante vocês pegarem as cartas de Paulo, né, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, né, a Tessalônica, que era uma outra cidade grega também, né, Corinto, Romanos, para poder entender assim, o que Paulo conversava com eles exatamente e quais eram as suas necessidades, quais eram os desafios que essas primeiras comunidades cristãs enfrentavam no contato com esses novos ensinamentos, né? Então, não apenas a título de curiosidade, mas para a gente poder viajar um pouquinho no tempo, né? Porque quando a gente pega a coisa já pronta e transformada, como a gente vê nos tempos atuais, né, como a gente viu cada igreja fazendo a coisa ao seu próprio modo, voltar um pouquinho no tempo e entender, né, qual era a visão que eles tinham do mundo espiritual naquela época, dentro daquela religião politeísta, né, como era, né, a religião romana, e começando então a ter essa visão diferente do mundo espiritual. Então nós vamos encontrar naturalmente orientações de Paulo de Tarso, que hoje nós conseguimos avançar muito pelos esclarecimentos que os espíritos trazem, mas a parte importante é exatamente essa motivação que ele dava para todos aqueles que eram os iniciantes nessa nova filosofia. A gente pode imaginar, por exemplo, Allan Kardec escrevendo para todas as casas espíritas que se formavam naquela época. Ele escrevia e falava dos ensinamentos dos espíritos, falava das orientações, né, transmitia esclarecimentos que eram necessários para aquela época, né? Então o que Paulo de Tarso fez naquela época
foi o que Kardec fez um tempo depois, naturalmente agora mais numa visão doutrinária, de organização, diferentemente daquela parte filosófica, ou aquela parte motivadora que Paulo trabalhava. Então, Paulo de Tarso, recomendo para vocês a leitura, né, dessas cartas de Paulo, para que possamos todos, né, entender como isso funciona. Esse estudo, inclusive, já foi feito aqui no Paul Talk, eu já comentei com vocês, na sala Espiritualismo Ecumênico, quando nós tínhamos ali o espírito Joaquim de Aruanda, que através dos canais mediúnicos de um médium que tinha uma sala aqui no Paul Talk, lá na categoria religiões, né, espiritualismo e religiões, então ele, através da psicofonia, fazia o estudo, né, das cartas de Paulo. Eu tenho essas gravações aqui, vou dar uma ouvidinha nela de novo, para ver se por acaso a gente encontra mais subsídios para falarmos um pouquinho sobre esse assunto, né? Bom dia, pessoal que chegou, né? Marquito Sumido, bem-vindo, meu amigo. Então aqui, Paulo de Tarso seleciona, né, traz uma mensagem bem interessante nesse processo de transformação, falando sobre esse contato com o mundo espiritual, falando essa renovação do espírito ao adentrar o mundo das verdades divinas, né? Então ele traz assim esse versículo, o 15:51, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aqui Emmanuel discorre para nós aqui o seguinte raciocínio. Refere-se o apóstolo dos gentios, né, só para a gente poder fazer aqui um parêntese, né, apóstolo dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram cristãos. E como Paulo de Tarso teve a missão de falar diretamente àqueles que eram os novos convertidos, ou aqueles que queriam conhecer esses novos ensinamentos, então ele carinhosamente recebeu esse título, né, do apóstolo dos gentios, né? Imagina o desafio que ele tinha, porque enquanto os outros apóstolos caminhavam apenas ali em Jerusalém, falando para aqueles que já eram os cristãos, o Paulo de Tarso ele teve que sair daquela região, falar, por exemplo, em Roma, falar na Grécia, em locais assim que eram completamente hostis a essas novas transformações, para levar essa nova palavra, né? Por isso ele recebeu esse título. Então refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe no plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que beberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semiconsciência, nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida terrena senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Aqui então essas reflexões trazidas por Paulo, falando sobre a transformação necessária que nós sofreremos invariavelmente na nossa vida. Aliás, todos os dias é uma transformação para nós, né? O nosso corpo físico se transforma constantemente. A cada dia, uma célula
acaba sendo destruída e uma nova célula acaba sendo regenerada, moralmente, né, em contato com outras pessoas, em contato com as experiências da vida, a gente vai transformando os nossos valores, vai transformando características da nossa personalidade, mas uma grande transformação que a gente sente principalmente exatamente por uma mudança de ambiente, uma mudança de dimensão, o contato com uma nova realidade, acaba sendo a maior transformação de todas para todos nós, e ela não é única, né, dadas as tantas oportunidades que nós temos para vivenciar essas novas experiências que a vida nos apresenta. Então, cada transformação para nós é um salto significativo, né? E entre essas grandes transformações, essas pequenas e graduais, que são até imperceptíveis para todos nós, para quem tem, por exemplo, né, essa vida que nós temos familiar, a gente lembra que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as nossas crianças, de um modo geral, estão sempre crescendo. Só que aos nossos olhos, né, por estarmos ali sempre próximos, sempre acompanhando, né, aquela rotina, a gente não percebe que isso acontece. Aí basta que alguém viaje, basta que alguém se mude, que a gente não tenha contato durante um tempo, quando a gente olha, de imediato a gente fala, né, como você está diferente. Então, na verdade, as transformações ocorrem, mas por serem assim muito pequenas no decorrer do nosso cotidiano, a gente não percebe isso. Mas quando você passa para a vida espiritual, você se liberta do corpo físico, você entra num novo ambiente, você tem novas sensações, você tem novas percepções, tem novos entendimentos, né? E isso principalmente dentro da capacidade que cada pessoa tem de compreender essas mudanças, né? Isso porque a gente sabe que chegar no mundo espiritual, algumas vezes essa transformação se compara a um grande choque. E se comparando a um grande choque, o indivíduo muitas vezes não compreende o que aconteceu, mas sabe que aconteceu alguma coisa, só não tem compreensão do que. Quando a gente fala sobre esse primeiro parágrafo, principalmente, né, esses dois primeiros parágrafos, que são bem interessantes, Emmanuel coloca para nós assim: refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual, que é exatamente essa, né, esse contato com essas novas verdades, porque quando a gente fala sobre as verdades do mundo, elas são ocultas, na verdade, né, sob os nossos interesses. Então nós acreditamos numa determinada verdade, nós transformamos aquela verdade na nossa verdade pessoal. E como cada um tem a sua própria verdade, a gente vive nesse mundo de grandes confusões, de grandes conflitos, cada um lutando, né, pela verdade que julga ser mais conveniente, né? Então a minha verdade, na verdade, acaba sendo aquela que me proporciona maior conforto, aquela que me satisfaz. Só que no mundo permeado com tantas e tantas almas aqui encarnadas, cada um tenta, da sua forma, viver confortavelmente. Então por isso que eu coloco, se a minha verdade, a minha forma de viver é a forma mais conveniente que a forma do vizinho. O vizinho também acha isso. Se eu faço barulho em determinada hora do dia ou hora da noite, porque eu estou me satisfazendo de alguma forma com uma construção, com uma festa, com uma reunião, seja lá como for, o meu vizinho não tem nada com isso. E ele pode se sentir incomodado. Mas do meu ponto de vista eu vou dizer assim, não, mas para mim aquilo é importante. Eu tenho o direito de fazer aquilo. Então a gente já entra naquela questão dos conflitos, dos direitos e dos deveres. Então o nosso mundo hoje é assim. Partindo desses pequenos interesses que nós temos na nossa rotina, a gente vai estendendo cada vez mais quando os interesses se tornam coletivos, até que chega um ponto que muitas vezes extrapola o bom senso, extrapola o equilíbrio, e nós entramos nesses grandes conflitos mundiais que nós observamos por aí. As guerras nada mais são do que guerras entre verdades, guerras entre interesses. Então, no nosso mundo hoje, nós temos aqui as nossas próprias verdades. Invariavelmente, né? Permeadas ali de um pouquinho da verdade superior ou não, mas ainda se oculta por aquilo que nós entendemos como sendo essa verdade. Quando nós passamos para o mundo espiritual, como Emmanuel coloca para nós aqui, né, ele se refere a uma das mais belas realidades da vida espiritual, que é exatamente ali a gente nos deparar com aquilo que de fato é verdadeiro, embora a gente continue ainda vivendo as nossas próprias ilusões. Mas no mundo espiritual, essas nossas ilusões, falando de modo genérico, né, tirando ali as exceções daqueles que são mais resistentes, daqueles que sofrem mais para se desprenderem desse hábito de viverem aqui no mundo físico, nós, de um modo até
rápido, nós começamos então a ter uma compreensão diferente do mundo espiritual. A gente se identifica como seres já desprendidos da matéria, a gente começa a se compreender como espíritos, já começa a compreender que aquilo que a gente tentava ocultar dentro da nossa mente, né, digamos assim, dentro do nosso universo material, no mundo espiritual ele acaba se revelando. No mundo espiritual nós somos aquilo que somos. Nós não conseguimos mascarar as características da nossa personalidade, a gente não consegue mascarar os nossos próprios valores, porque a nossa mente produz energia, e essa energia ela é simplesmente percebida. Fazendo aquela comparação simples, né? Bom dia pessoal que chegou. Fazendo aquela comparação simples que a gente sempre procura fazer, nós podemos imaginar que as energias do nosso pensamento, as energias mentais que nós irradiamos, elas poderiam ser transformadas para o nosso entendimento de um modo mais fácil, como se fossem perfumes, como se fossem cheiros. E não adianta você querer esconder seu cheiro. Né? Diz ali a história, né, que os franceses foram aqueles que produziram, né, e produzem os melhores perfumes exatamente para poder ocultar o cheiro da falta de banho que os indivíduos da Idade Média acabavam vivenciando. Né? Não tinha chuveiro quente, não tinha ducha, aqueles invernos abaixo de zero e coisa e tal, nada como um pijaminha para deixar tudo escondido ali assim, um bom perfume para esconder o cheiro, né? Nada melhor do que isso. Então, né, reza a lenda, né, que essa foi a origem dos perfumes consagrados, né, utilizados ali, né, pois é, o fedorume, né? Então, dessa forma nós temos ali que aqui no nosso mundo físico a gente consegue, né, aquelas roupas pesadas, aqueles perfumes e tudo mais, esconde o nosso cheiro. Então a gente consegue de certa forma mascarar um pouco aquilo que é real para todos nós. Entretanto, né, no mundo espiritual, esse odor transformado nessa ideia do nosso pensamento, nós não podemos ocultar. Ali o cheiro que você tem é o cheiro que você tem. Então eu posso chegar no mundo espiritual declamando versos, falando ali aquele vocabulário rico, sofisticado, mas não adianta, eu posso estar falando quem for, em que língua for, que poema for, que conhecimento for, mas vocês podem estar ouvindo eu falando tudo aquilo tampando o nariz, simplesmente porque o meu cheiro vai estar ali próximo a vocês. Ou trocando essa ideia do cheiro, a gente pode falar de luminosidade, as cores, né, que podem irradiar da nossa mente também. Eu posso ficar ali também distante, falando com vocês todos, mas vocês percebem as cores que irradiam da minha mente. Então eu posso estar falando de amor, posso estar falando de paz, e aquela luz escura, né, e aquela escura e opaca que sai da minha mente, não vai ocultar aquilo que eu sou. E esse contato com essa nova realidade acaba sendo para nós um grande choque, porque nós vivemos aqui no mundo físico durante muitos anos. A gente não pode simplesmente imaginar que vivemos aqui, vamos dizer assim, que aqui no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro é ali de 72,8 a 73 anos de idade. A gente vai para o Japão, né, que é o povo que tem ali a maior longevidade, alcança ali em torno de 83, 84 anos de expectativa de vida. E essa expectativa está crescendo. A evolução da ciência vem trazendo para nós soluções para os diversos problemas orgânicos que a gente acaba enfrentando. Então a nossa longevidade vem aí aumentando, né? Então a gente tem aqui, nesse período de 70, 80 anos de idade, a gente vive nessa mesma rotina, se comportando dessa mesma forma. Aquelas máscaras que a gente vai utilizando para poder conviver bem na sociedade, aliás a gente sempre fala sobre isso, o espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, tem um texto interessante naquele livro O Novo Modo de Viver, ou O Novo Modo de Entender, me confundo o nome, que são duas partes. Ele tem um capítulo que ele fala sobre máscaras. Então ele diz assim, que é natural que nós utilizemos essas máscaras sociais para que a gente possa se adaptar. É de Catanduva, né? Exatamente. Para que a gente possa se adaptar nessas nossas relações sociais. Então nós utilizamos aquela máscara, muitas vezes, da compreensão, a máscara da bondade, a máscara da tolerância, a máscara do bom humor, sempre para poder mascarar alguma coisa, alguma falha da nossa personalidade. E ele diz para nós assim, Hamed, que tem muito conhecimento em torno da psicologia, ele diz que isso é muito justo,
Porque nós ainda, por sermos espíritos com uma fragilidade moral muito grande, a gente não tem condições de se deparar com a verdade. Quando alguém faz uma crítica para nós, fala assim, mas escuta, você não acha que você é muito pretensioso? De imediato a gente arrepia aqueles pelos que tem nas nossas costas, né? Como acontece com os cachorros, e a gente já começa a mostrar os dentes. Como assim você está dizendo que eu sou desse jeito? Aí a gente dá aquele sorrisinho amarelo, fala, não, eu entendo, realmente você tem razão. E quando a gente sai de perto da pessoa, sai rosnando, falando mal, né? Então a gente, pois é, todo mundo fica florzinha. Quem não ficar chateado com uma crítica, mesmo que seja construtiva, que atire a primeira pedra, né? Então, a gente usa aquela máscara, né? A gente fala para a pessoa, poxa, mas como você é legal, e por trás fala, nossa, mas que pessoa insuportável. E aí, então a gente vai sempre trabalhando assim naquela linguagem para tentar fazer aquela diplomacia, para tentar fazer aquela social, como a gente fala com as pessoas, né? Elogiando, aceitando os elogios, aceitando as críticas, mas por dentro a gente está aqui se remoendo, querendo ter outro tipo de comportamento. Então as máscaras, de certa forma, servem para nos proteger dessa nossa própria fragilidade. Mas o que nos chama a atenção, Hamed, ele diz assim, o grande problema para todos nós é quando nós assumimos essas máscaras como sendo a realidade da nossa personalidade. Então eu estou tão acostumado a me comportar de uma forma exterior, né, ou demonstrar uma aparência exterior, que quando essa aparência se torna para mim a realidade, eu acabo perdendo a minha própria identidade. É mais ou menos como se eu fosse um ator interpretando um papel. Aliás, muitos personagens, muitos atores sofrem isso. Eles interpretam um papel na televisão, num filme, e eles não conseguem se adaptar a outro tipo de filme, porque toda vez que olham para ele, vão ver aquele personagem que ele interpretou. A gente pode citar, por exemplo, né, Daniel Radcliffe, aquele personagem, né, o ator que fez ali o Harry Potter. Quando ele fez um outro filme, como A Dama de Vermelho, por exemplo, a gente dificilmente consegue identificá-lo como alguém adulto, né? De imediato identifica-o como sendo aquele personagem do Harry Potter, né? Então, assim, é mais ou menos aquilo que acontece. Acaba assumindo uma personalidade e a gente não consegue se desvencilhar dela, porque no nosso psiquismo é muito mais confortável a gente brincar de ser alguém do que de fato nós nos comportarmos daquilo que nós somos. Então essas são as máscaras sociais que nós utilizamos. Por que nós falamos de máscaras? Porque no mundo espiritual nós tentamos ainda mascarar a nossa personalidade, pelo fato de estarmos tão habituados a viver aqui no mundo físico durante tanto tempo, durante tantos anos, nesse período de 70, 80 anos, né, para quem consegue alcançar essa idade. E aí então no mundo espiritual a gente continua tentando viver dessa forma. Só que nós nos esquecemos que no mundo espiritual nós somos identificados de uma forma diferente. E aí por isso que eu falo que com muitos de nós que chegamos no mundo espiritual, a gente sempre tenta mostrar um lado positivo, um lado construtivo, um lado que é aceitável, mas a gente não consegue porque nós somos constantemente desmascarados, principalmente por aqueles espíritos que são muito críticos. Os pensamentos são transparentes, o nosso cheiro, aquela luz que nós colocamos, o nosso perfume, é realmente essa realidade para todos nós. Então a gente tenta sempre arrumar uma desculpa, não, mas não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, mas na nossa cabeça está escrito assim, o outdoor, é exatamente isso que eu quis dizer. A gente só não esperava que o outro reagisse daquela forma. Então a gente sempre tenta assim manipular a situação para tentar sempre fazer com que as coisas sejam favoráveis para todos nós. Daí então a grande dificuldade para muitos espíritos no mundo espiritual, e podem ter essa certeza, muitos espíritos na espiritualidade tentam fugir dessa realidade, tentam fugir daquelas comunidades onde estavam ali participando para poder voltar aqui ao mundo físico e ficar no meio das pessoas, porque eles não conseguem se adaptar. Porque ali eles têm que mudar a sua personalidade de uma forma forçada, sem que eles queiram. Eu não quero mostrar o meu lado negativo, porque o meu lado negativo me força a uma transformação. E eu não quero me transformar. Eu quero continuar sendo aquilo que eu sou. Eu quero continuar sendo crítico, porque cada vez que eu sou mais crítico, mais eu sou criticado. Cada vez que eu falo o que eu penso, mais eu ouço o que os outros pensam. E eu não estou preparado para isso, porque aqui no mundo físico, eu falava o que eu penso, viro as costas e vou embora. Lá é diferente.
Então esse contato, né, naquela fase que a gente sempre coloca naqueles 3 estágios, né, da saída da perturbação, da adaptação e depois do desenvolvimento. São essas 3 fases que o espírito passa lá no mundo espiritual. Eu chego, fico desorientado, depois eu começo a me adaptar. Essa fase de adaptação é extremamente difícil. Porque a gente vai chorar muito pelas culpas, a gente vai sentir remorso por equívocos, porque aqui a gente não tem culpa. Eu faço alguma coisa, eu escondo e fica tudo bem. Mas no mundo espiritual eu não só vou ter que relembrar de tudo isso, como os outros saberão aquilo que eu fiz. Aqueles erros que ficou oculto na nossa consciência, eu fiz e ninguém fica sabendo. Quando chega no mundo espiritual, podem não saber do fato, mas sabem que eu fiz alguma coisa. Pode não estar escrito, você fez isso com aquela pessoa, mas aquela irradiação, aquela luz ou aquele cheiro que sai da minha testa, da minha mente no caso, sabe que eu fiz alguma coisa. E aí então aquela coisa assim, poxa, mas eu era tão bonzinho, eu frequentava a minha igreja, eu frequentava o centro espírita, eu fazia caridade para todo mundo vai dizer assim, muito bem, você fez tudo isso, mas na sua consciência a gente sabe que você esconde dramas, que você não é essa pessoa tão boa como você acredita ser. E para a gente lidar com isso, como é que funciona? Como é que a gente vai encarar essa nossa realidade? Nós, que estudamos uma doutrina como essa, para aqueles que seguem de uma forma bastante fiel, para aqueles que seguem de uma forma bastante sincera, as suas próprias religiões. Porque a gente não pode dizer assim que o Espiritismo é a salvação de todas as almas. A verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é o que vai fazer com que as pessoas se salvem de si mesmas. Não importa qual escola que ela frequente. Porque na verdade a gente lembra sempre que o contato com a religiosidade verdadeira é aquela que vai sempre proporcionar uma transformação para o espírito. São as religiões que vão se distorcendo, né, pelos valores, as religiões da moda da casa, como nós comentamos no início. Mas aqueles que vivem sinceramente a sua religiosidade, seguem moralmente a doutrina, seguem fielmente a doutrina moral que cada uma delas transmite, que cada delas orienta, são esses que vão crescer. Então assim, nós vivemos essa nossa realidade aqui de acordo com a nossa conveniência, porque a religião para nós virou uma questão de status. Né? Esse que é o problema. A gente fala assim, eu sou espírita, porque espírita é importante nos tempos atuais. Afinal de contas, a gente tem Chico Xavier, a gente tem ali Allan Kardec, né? Até jogador de futebol com esse nome fica ótimo, né, para divulgação, né? Allan Kardec fez gol para cá, Allan Kardec fez gol para lá. O ruim é quando Allan Kardec faz gol contra o meu time, né? É um problema, porque eu já sigo Allan Kardec aqui, ainda ele faz gol no meu. Mas tudo bem, a gente supera isso aí, não tem problema. Mas aí então a gente vê que hoje virou status. De repente o evangélico daquela religião aparece na televisão, que os evangélicos para cá, ótimo. De repente o Papa faz uma viagem, ótimo também. Cada um começa a viver a sua religião por uma questão de status. Chega no mundo espiritual, mas eu frequentava aquela religião, mas eu fazia aquilo naquela religião. E de repente fala, tá, mas e você como ser humano, como você é? Como religioso você já demonstrou a sua característica, ótimo. Já sabemos qual é o crachá que você usa. Mas e você como ser humano? Que tipo de pessoa você é? E aí então no mundo espiritual, esse processo de transformação vem através de choques, de conflitos, de dramas, de medo, de vergonha. Muitos de nós seremos submetidos a isso. Alguns mais, outros menos, mas todos encararão essa realidade. Que vocês colocaram aqui para nós, né? A Tina perguntou, é por isso que falamos que aqui na Terra é uma escola? A vida é uma escola, né, Tina? A vida é uma escola em que cada classe que você frequenta, você tem em cada período você estuda uma matéria diferente. Aqui nós temos uma escola que nos proporciona relacionamentos em que nós somos restritos pelos laços familiares, restritos pelos nossos corpos físicos, restritos pelas nossas condições sociais, restritos pelas nossas condições orgânicas. No mundo espiritual continua sendo uma escola, só que lá você é uma escola que você não depende da matéria, mas você depende da sua consciência. Você depende daquilo que você pensa, da produção mental que você tem. Então cada escola te proporciona um ensinamento diferente. Né? Mas você vai aprender quando você considera aquilo uma escola. Como nós já colocamos aqui, inclusive Allan Kardec fala sobre isso para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que cada indivíduo vê o mundo de um modo diferente. Para muitos, o nosso planeta aqui é um hospital.
cheio de espíritos doentes, cheio de espíritos com dramas de consciência que estão se tratando para poder se reabilitar. Para outros, esse nosso mundo aqui é uma prisão. Vem para cá como espíritos revoltados, como espíritos sofrendo por uma restrição. Para outros, ele aqui é um grande pátio de obras. Eu sou um espírito disposto a trabalhar e aqui eu encontro ferramentas, oportunidades e serviço para fazer. Então, depende do nosso modo como nós encaramos a vida para fazer com que essa vida seja produtiva da melhor forma. Eu vejo que o nosso mundo aqui é uma prisão, sem dúvida, todos nós estamos restritos, mas é uma prisão que me proporciona oportunidade de aprendizado, já transforma essa prisão numa escola. Mas eu sei que eu sou um espírito que eu ainda tenho tanto para trabalhar, tanto para me curar, para me tratar, que eu já aproveito essa escola, essa prisão, já faço dela também um hospital para que eu possa me reabilitar. Mas ao mesmo tempo eu posso fazer tudo isso trabalhando. Pronto, eu já aproveitei também outra situação. Então cada um valoriza muito mais de acordo consigo mesmo, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu entendimento. Né? Tico até colocou, né, ouvimos muito que não seremos julgados do outro lado. Né? O maior tribunal que nós temos é a própria consciência. Só que um detalhe interessante que a gente tem que sempre lembrar é que no mundo espiritual a gente vai se deparar com espíritos afins. São aqueles espíritos que estarão próximos a nós pela própria lei de afinidade, a lei de atração. Se eu sou um espírito que por acaso vivi a minha vida com um determinado estilo, de uma determinada forma, eu vou criar em torno de mim uma, digamos assim, uma psicosfera, né, que é assim aquela camada vibratória em torno de mim produzida pela minha mente, que eu vou atrair pessoas que são iguais a mim. E essas pessoas que me apontarão. Um detalhe interessante, né, que André Luiz se deparou quando ele fala sobre os seus dramas do primeiro contato com o mundo espiritual, eram exatamente espíritos que o acusavam de ser suicida, de ser isso, de ser aquilo, que ele ia sofrer, e fazendo aquele terrorismo todo. É mais ou menos assim, quando você adentra num ambiente, imagina assim, quando a gente vê nos filmes principalmente, né, eu espero que ninguém tenha vivido esse drama na sua vida particular, mas quando a gente vê nos filmes, por exemplo, de alguém que acaba de ser preso e entra numa penitenciária, qual é a recepção que ele tem para aqueles que já estão presos? Ele vai passando pelos corredores, as grades, assim, né, as celas, de lado a lado do corredor, ele vai passando e a gente percebe aquilo que vão falando para ele, as ameaças que ele vai sofrendo, os apontamentos, tudo aquilo que diz respeito àquele ambiente. Se você entra num ambiente, por exemplo, num hospital, e você tem ali os profissionais que são competentes, amorosos, quando você vai passando pelos corredores, você vai recebendo as boas-vindas. Olha, fique tranquilo que tudo vai ficar bem, a gente vai te ajudar e coisa e tal. Então, a companhia que a gente tem são aquelas companhias que não só vão nos ajudar, mas que nos vão nos prejudicar também, de acordo com aquilo que a gente vivenciar. E por que tudo isso? Essa é uma pergunta que a gente faz. Por que tem que ser assim? Porque muitas vezes a gente não tem coragem de fazer as nossas próprias autoavaliações. Eu parasse no mundo espiritual, me sentar em algum lugar, ficar olhando para as estrelas e pensar assim, o que eu fiz de errado? A gente vai dizer assim, bom, eu não fiz nada de errado. Eu fui injustiçado, na verdade. Porque tudo aquilo que eu fiz foi para poder responder às acusações e às agressões que eu sofri. Eu fui uma vítima. E é aquela história dos filmes também, né? Você pergunta para ele, que crime você cometeu? Os presidiários vão dizer assim, eu não cometi crime nenhum, eu estou preso aqui injustamente. Então, vivemos aqui os dramas do nosso mundo físico, a gente sempre vai acreditar que nós somos injustiçados e que os outros são culpados. E no mundo espiritual a gente vai continuar carregando essa mesma ideia, de que eu sou inocente, de que o mundo foi injusto. Então, nesses relacionamentos onde há esses apontamentos, servem exatamente para isso, para despertar em nós essa realidade, de que nós não somos tão inocentes como nós imaginamos. Nós podemos até não ter intenção de ter errado, mas isso não significa que nós não erramos. Falamos ontem sobre isso, no livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Viveu ali por volta de 1300, né, para aquela época. E aí então, né, foi publicado, né, naquela época. E aí então, aquele período, né, aquela fase em que ele viajava, aquelas 3 dimensões do mundo espiritual. A dimensão do inferno, a dimensão do purgatório, e a dimensão do paraíso.
A dimensão do inferno, lembra que nós comentamos ontem? O inferno, segundo a visão dos especialistas, analisando as colocações de Dante naquela viagem com Virgílio por esse ambiente, encontrando com as pessoas que estavam, com as almas que estavam presas nesse ambiente, ele dividiu o inferno em duas partes diferentes. A primeira parte era aqueles que estavam no inferno porque erraram por fraqueza. E na segunda parte era aqueles que estavam no inferno porque erraram pela maldade. Então até mesmo no inferno, dentro dessa visão de Dante, era colocado assim, que eram aqueles que pecavam por fraqueza e os que pecavam pelo erro. Mas mesmo daqueles lá, todos ali se consideravam inocentes. Sofriam injustamente, sofriam os dramas do amor, sofriam os dramas da cobiça, sofriam os dramas do assassinato. Todos eles sofriam os dramas da traição. A traição, segundo a visão de Dante Alighieri, era aquela mais profunda. As pessoas traidoras eram aquelas que ocupavam o último estágio, o 9º estágio do inferno, daquela visão. Porque ele contava, porque era o crime mais imperdoável, digamos assim, na interpretação de Dante, porque você contava com a confiança das pessoas. As pessoas confiavam em você. E quando você as traía, você cometia o maior pecado de todos. Eram aquelas que ficavam presas naquele lago congelado, só com a cabeça para fora. Quem assistiu ao filme Amor Além da Vida, acho que entende um pouquinho essa visão que a gente colocou das pessoas que estavam ali enterradas pelos dramas de consciência. Aliás, para quem não leu a Divina Comédia, pessoal, é interessante. Eu tive a oportunidade de ler a obra completa, são 12 livros, com bastante ilustração e tudo mais. Então, assim, eu consegui acompanhar detalhes, através dos versos de Dante, cada detalhe. Mas a gente tem livros nas livrarias hoje que trazem de um modo compilado, bastante resumido, a história de Dante Alighieri. Vale a pena vocês fazerem a leitura, para entender exatamente a visão que se tem dos dramas que acontecem no mundo espiritual. E é aí que entra agora essa segunda parte, esse segundo parágrafo, que foi trazido aqui por Emmanuel, quando ele diz assim: nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento moral. Aí é exatamente assim. Cada religião começa a trazer para nós de que forma que o espírito vai viver no mundo espiritual. Quais são as virtudes, quais são os defeitos, quais foram os seus acertos, quais foram os seus pecados. E isso vai determinar o local, a forma como ele vai viver. A Divina Comédia, ou popularmente chamado O Inferno de Dante, só que na verdade é a Divina Comédia. É um livro muito legal de se ler. Pela viagem, pela forma como ele passa pelo mundo espiritual. Então ele vai relatando assim quem são as pessoas com quem ele encontrou, quais são, mas naturalmente é de uma forma bastante figurada, a gente que não leva aquilo ao pé da letra, porque foi a forma como foi interpretada, e essa visão do inferno, do purgatório e do paraíso que a Igreja Católica, por exemplo, assumiu essa visão do mundo espiritual, mostrando exatamente que os pecadores do mundo físico vão para o mundo espiritual. E aí então interpretaram o mundo espiritual do seu jeito. Mas então Emmanuel continua aqui reforçando para nós, através de uma frase, quando ele diz assim: tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Quer dizer, nós interpretamos o mundo espiritual pelo nosso achismo. Mas aí então, exatamente quando se fala sobre o inferno e sobre o céu, sobre o paraíso, a preocupação que Kardec teve na sua época, através das orientações dos espíritos, era desmistificar aquilo que vinha de uma forma dogmática. Por isso ele escreveu o livro O Céu e o Inferno. Aí ele pensou o seguinte: em vez da gente ficar interpretando como é o mundo espiritual, vamos perguntar para os espíritos como são as experiências dele no mundo espiritual. E aí então ele categorizou vários espíritos de várias formas diferentes: criminosos, suicidas, endurecidos, felizes, sofredores. E mostrando na verdade que o inferno, ou o céu, ou o paraíso, é uma questão moral, é uma questão íntima. Ele vai vivenciar aquilo dentro dele mesmo. E aí então essa transformação, que vem através da força
infelizmente para todos nós, porque a gente quer manter essa nossa característica. Eu quero continuar sendo aquilo que eu sou. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Mesmo que a gente seja feliz de um modo muito mórbido. Porque a gente interpreta a felicidade, mais uma vez, a felicidade para nós significa prazer, satisfação. Não significa realmente a felicidade do espírito pelos valores que ele conquista. Então nós estamos tão acostumados a viver dessa forma que eu quero continuar sendo assim. E no mundo espiritual não vai ser diferente. Só que aqui no final o que Emmanuel coloca para nós assim, para a gente já direcionar aqui para o finalzinho do nosso trabalho de hoje. Ele diz assim: Paulo de Tarso não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Porque as pessoas pensam assim, você vai para o mundo espiritual e lá no momento em que há o velório, em que há o sepultamento, a gente diz assim, descanse em paz. E dentro da visão teológica tradicional, ele vai ficar adormecido, aguardando o juízo final, onde todos serão julgados, e nesse julgamento você será condenado para as chamas eternas do inferno, ou você será levado para a sublimidade do paraíso, naquela vida contemplativa, admirando a face de Deus, ouvindo os anjos tocando as suas harpas douradas. Mas teremos que aguardar o juízo final. Só que no momento em que eu adentro ao mundo espiritual, eu já começo a vivenciar uma experiência completamente diferente. Nos primeiros instantes do mundo espiritual, a minha consciência já começa a trabalhar quem eu sou, o que você fez, quais são as dificuldades, quais são as suas virtudes. Eu já entro em sintonia imediata com o mundo espiritual, de acordo com a esfera com a qual eu tenho compatibilidade, com a qual eu tenho afinidade. Então essa ideia de adormecer, de esperar, isso tudo são figuras que foram criadas para poder interpretar essa realidade do mundo espiritual. Mas como foi colocado para nós, Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Ele promete transformação. E aí a gente fica se perguntando, como é essa transformação? De tudo aquilo que a gente conversou até agora. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se, diz Emmanuel. Morte do corpo é crescimento espiritual. Isso porque a gente ultrapassa uma etapa limitada de aprendizado para entrar numa outra etapa agora em que a nossa consciência se expande. O túmulo numa esfera é o berço em outra. Essa frase significa que o que é o fim de uma fase de desenvolvimento é o início de outra. Assim como aquele que reencarna, um pouco mais acima ele diz para nós assim, cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Isso mostrando para nós que não existe, um pouco mais acima ele diz, é justo semelhante situação seja mais diversificada, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Significa que o modo como eu reencarnei e o modo como eu vou desencarnar é meu. Depende do que eu sou, depende do que eu fiz, depende do que eu penso, depende do que eu sinto. E aí então eu escrevo para vocês, eu vou desencarnar, meu teclado acabou de dar um curto-circuito, acabei de ser eletrocutado, desencarnei. Aí de repente eu pego a Darlene, que vai ser a minha médium de plantão hoje, e começo a falar, Darlene, a minha desencarnação foi assim. Aí todo mundo começa a pensar, poxa, que coisa interessante, eu vou desencarnar igual a ele. Não vão não. Cada um vai desencarnar de acordo com aquilo que é. Cada um desencarna de acordo com as suas próprias características. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Chegarei no mundo espiritual. E aí então, como diz para nós aqui, o túmulo numa esfera é o berço em outra. Então, o modo como eu reencarno, a minha preparação reencarnatória, a experiência durante a minha gestação, o meu contato com o mundo físico, biologicamente, na visão da medicina, todo mundo passa por isso quase que igual. Tanto que os médicos já têm praticamente regras. Pega a gestação, faz um pré-natal, faz as medições, pesa, faz coleta de líquido, faz isso, faz ultrassom e coisa e tal. Mas e espiritualmente, como é que eu estou me sentindo dentro daquele processo? Será que eu tenho medo? Como é que é a minha relação fluídica com a mãe? Como é que é a minha relação mental com o mundo? Quais são os medos? Quais são as minhas forças que eu tenho para poder reencarnar? No mundo espiritual, como é que eu encaro a morte? Como vocês encaram a morte? Pensem individualmente. Como é para vocês se depararem com esse fenômeno? Medo, angústia, ansiedade, expectativa?
fuga, vontade de encarar. Como funciona cada um disso? Esses sentimentos que hoje nós colocamos para o mundo, perguntar para as pessoas na rua, escuta, você tem medo da morte? Faça uma entrevista, imagina se uma entrevista, que essas entrevistas, essas pesquisas que fazem de rua, né, você chega para alguém e fala assim, escuta, você tem medo da morte? Qual é a resposta que as pessoas vão dar? Uns vão dizer assim, olha, se ele for mais espiritualizado, independente da religião, ele fala assim, olha, a morte é natural. Se ela vier, eu vou tentar encarar da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que algo existe me esperando, né, de acordo com as suas convicções religiosas. Mas a esmagadora maioria das pessoas vai dizer o seguinte, a morte, Deus me livre, não tenho até medo de falar isso. Nem toca nesse assunto. Tem uns que nem vão dormir, vão chegar em casa e falar, eu estava passando no metrô, uma pessoa pergunta o que eu acho da morte, que coisa absurda. Cada um, então, esse medo de encarar a morte, na verdade é a morte do desconhecido. E para aqueles que têm esse conhecimento do mundo espiritual? Essas pessoas vão pensar simplesmente assim, olha, você vai para o mundo espiritual e ali então você vai se deparar com aquilo que você é. Você vai se deparar com a sua realidade. Então se prepara. E aqui então Emmanuel fecha com o seguinte, e com a função da vida, e como a função da vida é renovar para aperfeiçoar, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então que essa transformação comece a partir de agora na nossa vida. Com esse entendimento que a gente tem hoje, calando, aceitando, transformando, considerando todos os fatores que dizem respeito à nossa vivência. Então, meus amigos, transformação foi o nosso tema de estudo de hoje. Eu espero que essas nossas reflexões tenham sido proveitosas de alguma forma, né, que vai nos proporcionar ali, né, uma visão diferente, né, daquilo que nós esperamos para o futuro, daquilo que nós encaramos no nosso presente, analisando também ali o nosso passado. Tá legal? Então fechamos por aqui. Eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós, né, e sempre vale, né, falar sobre esse tema, né, e principalmente eu posso dizer para vocês que eu tive uma experiência muito interessante aqui em São Paulo, há alguns anos. Participei do primeiro Congresso Ecumênico Mundial, né, o nome é muito pomposo, né, mas na verdade eram poucas pessoas, era uma experiência que estava sendo feita. E o tema era exatamente esse, a morte. E nesse congresso, ou nesse encontro, nesse seminário, falava-se sobre a visão da morte nas diversas religiões. E ali então tinha uma visão de... as religiões tradicionais infelizmente não participaram, talvez por uma questão de preconceito, mas nós tínhamos ali budistas, representantes da Seishonoye, muçulmanos, espíritas, umbandistas, e cada um falando sobre a sua visão da morte, em palestras separadas. E é muito interessante, que a morte para eles era assim, olha, quando você morrer você vai para o céu, você vai para o inferno, mas ninguém falava exatamente sobre a questão, como é que eu vou como indivíduo passar por essa viagem? Como é que eu vou encarar essa nova viagem? Então as pessoas têm muita resistência para falar sobre isso, e muitas vezes falta de conhecimento também. E como nós temos oportunidade